Olá, amigos do canal Tchau Massa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos, meus amigos? Ok, gente, viemos, como dito, daquela aula da região Nordeste. Nós que estamos intercalando agora uma aula o Centro-Oeste, a outra região Nordeste. Lembrando que o Centro-Oeste nós já terminamos naquilo que concerne a parte de textos, como eu estou fazendo hoje com o Nordeste, que eu estou inaugurando a parte textual. Mas na região Centro-Oeste, nós vamos continuar, mas analisar de uma forma um pouco diferente. Aquela forma em que a lousa está livre e nós vamos trabalhando algumas das características. A primeira das características será falar sobre a migração para a região Centro-Oeste. Na verdade, nós vamos ampliar e falar para a migração em todo o Brasil, uma história da migração no território brasileiro, e isso englobará, é claro, a migração para a região Centro-Oeste. Mas no Nordeste, se vocês forem até a playlist, faz tempo que nós não a movimentamos, nós fizemos 3 aulas introdutórias, como estamos acostumados a fazer, com as estatísticas gerais. É possível que numa próxima, numa futura aula, eu venha a renovar as estatísticas, sobretudo de populações dos 9 estados e das 9 capitais, como fizemos, por exemplo, para a região Centro-Oeste e para a região Norte. Então, hoje inauguramos a parte textual do Nordeste, mas é claro que a gente sempre vai intercalando e renovando dados na medida em que for necessário. Bem, a primeira coisa que nós fazemos quando nós começamos uma região, antes de analisar o texto base, é apresentar esta região em um mapa. Lembrando que a região Centro-Oeste ela é a terceira mais extensa do território brasileiro. Aliás, ela é apenas um pouco menor do que a segunda região mais extensa, que é a sua vizinha região Centro-Oeste. Praticamente, tanto o Centro-Oeste quanto o Nordeste, eles abrangem 20% do território brasileiro. A diferença é que na região Centro-Oeste nós temos 4 unidades da federação e na região na região Nordeste nós temos 9. É a região mais dividida em termos de estados, em termos de unidade da federação. Lembrando que eram 10, até que em 1988, na última mudança do IBGE, o território federal de Fernando de Noronha tornou-se um município do estado de Pernambuco com o nome de Vila dos Remédios. Aliás, a nossa única cidade localizada na região chamada de Ilhas Oceânicas. Então, atualmente, desde 1988, na última divisão regional político-administrativa do IBGE, nós temos 9 estados. O Maranhão, capital São Luís, aliás, é uma cidade insular, ou seja, localizada em uma ilha. Costumeiramente se diz que é a primeira cidade insular do Brasil, ou melhor dizendo, primeira capital insular do Brasil, já que normalmente nós temos referência no mapa de cima para baixo, do norte para o sul, e São Luís, então, se fizermos esta observação, de norte para o sul, seria a primeira das 3 capitais insulares brasileiras. Na sequência vem o Piauí, que é o estado brasileiro que tem o menor litoral, apenas 66 quilômetros de litoral, um litoral belíssimo, muito importante, uma vez que aqui nós temos o delta do rio Parnaíba, um dos poucos rios brasileiros que desembocam no oceano em forma de delta. É muito comum a foz por uma boca só,
chamada de Foz em Estuário. O rio Parnaíba, importantíssimo para a região, separa o Maranhão do Piauí. Esses dois estados que formam a sub-região nordestina, chamada de Meio Norte. Pois bem, gente, Teresina é a única das 9 capitais nordestinas que não são banhadas pelo oceano. Ela está no interior. Em compensação, é a primeira cidade planejada do Brasil, seus primeiros assentamentos, que se deu em 1847, e ela foi inaugurada 5 anos após o início da sua construção. O estado vizinho já é uma potência econômica regional, que é o estado do Ceará, com destaque para uma das grandes metrópoles nacionais, que é a Fortaleza, região metropolitana de quase 4 milhões de habitantes. É um estado grande produtor de algodão, grande produtor de pescado e de petróleo. Na vizinhança, no chamado cotovelo do Brasil, nós temos o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte que separa o litoral setentrional do litoral oriental a partir do município de Touros, onde começa a BR-101 e onde nós temos o famoso Cabo de São Roque. Pois bem, gente, o Rio Grande do Norte, que é o grande produtor de energia eólica do Brasil, de camarão, lagosta, enfim, frutos do mar, o grande produtor de sal, indiscutivelmente. Sua capital é Natal, uma cidade que recentemente superou o 1 milhão de habitantes. Aí nós temos a Paraíba, que se destaca na produção canavieira de sisal e agave, que são bromélias utilizadas para o turismo, para o artesanato local. Sua capital, João Pessoa. Na sequência, nós temos outra potência regional, que é o estado de Pernambuco, uma das grandes economias do Nordeste e do Brasil, com sua capital, uma das metrópoles nacionais, que é Recife, de grande destaque, uma atividade portuária intensa, com o moderníssimo porto de Suape. Na sequência, nós temos os 2 menores estados do Brasil, que eu chamo carinhosamente de nanicos, o estado do Alagoas, o estado de Sergipe, ricos em petróleo, ricos em salgema, turismo muito intenso e grande geração de energia hidrelétrica, com destaque para o complexo de Paulo Afonso. Suas capitais, Maceió e Aracaju, respectivamente, de Alagoas e de Sergipe. E para finalizarmos o nosso percurso, melhor dizendo, pelo território do Nordeste, nós temos um dos maiores estados brasileiros, sem dúvida o maior estado da região Nordeste, que é a Bahia, que também é o maior PIB, a maior economia da região Nordeste. Destaque para o seu litoral, que é o maior do país, 932 quilômetros de praias belíssimas, da produção do cacau no sul da Bahia, do fumo no centro do litoral e da cana-de-açúcar do centro para o norte. Salvador, uma das maiores cidades do Brasil, um dos pontos turísticos e a primeira capital deste país. Bem, gente, desta forma nós apresentamos para vocês a belíssima região Nordeste, que agora será estudada da mesma maneira que nós fizemos com a região Centro-Oeste. Lembrando que a região Centro-Oeste, ela nos custou mais de 30 vídeos. O Nordeste talvez custará mais porque é uma região ainda mais complexa. E antes de adentrarmos ao texto, vocês sabem que a gente sempre inaugura o texto com as características naturais, o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia. É claro que nós faremos o mesmo
para a região Nordeste. Veja então que aqui nós temos um mapa do relevo brasileiro, um mapa moderno. Por que é um mapa moderno? Porque ele leva em consideração a classificação do relevo, tendo como base o último geógrafo a ter feito isto, que é Jurandir Ross. Normalmente, em materiais didáticos, nós encontramos, sobretudo, as duas primeiras classificações, dos geógrafos Haroldo de Azevedo e de Aziz Nassib Abissaber. Aqui não, aqui a gente já está trazendo a classificação moderna. E notem, gente, que basicamente a região é formada por um grande planalto, que é este em cor rosa. Essa cor rosa mais forte é o grande planalto nordestino, como se dizia no passado. Hoje ele é mais dividido, mas vamos devagar. Então, primeira observação, por que vamos devagar? Porque nós teremos várias aulas sobre o quadro natural nordestino. Então, a gente pode dizer que aqui nós temos uma estrutura de relevo formada basicamente pelo Planalto Nordestino, que, aliás, é o mais antigo do país. Tão antigo que nós encontramos no interior da Bahia rochas com até 3,5 bilhões de anos. Então a gente pode dizer que há uma estrutura cristalina, que há um embasamento, um escudo cristalino sustentando o relevo do Nordeste. Como ele é muito antigo, ele foi muito desgastado, muito erodido, muito aplainado. Então nós vamos encontrar uma estrutura parecida com uma mesa. O topo é plano e as laterais, que são as encostas, são desgastadas. É aquilo que no Brasil nós chamamos chapadas. E nós temos várias chapadas no Nordeste. No sul da Bahia, a Chapada Diamantina, entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, a Chapada Borborema. No sul do Ceará, nós temos a Chapada do Ibiapaba, do Apodi. No Maranhão, nós temos a Chapada dos Mirantes. E na fronteira da Bahia com Goiás, o Chapadão Central, também conhecido como Espigão Mestre. Então é um planalto formado por chapadas. Como eles têm o topo plano, ele é aquilo que a gente chama de planalto tabular, porque ele tem o aspecto de uma tábua, tem o topo plano. Porém, não é somente do planalto nordestino que é formado o Nordeste. Na cor verde aqui, vocês estão vendo áreas interplanáuticas entre as grandes chapadas, que a gente chama de interplanáuticas, formadas normalmente por rochas sedimentares de altitude menor que a vizinhança. São as depressões. As depressões, por sua vez, em alguns lugares, ela abriga alguns grandes rios, como é o caso do Rio São Francisco, que corta a Bahia, faz a fronteira de Pernambuco com a Bahia, depois de Alagoas com Sergipe. Ele determina aquilo que a gente chama de depressão sertaneja ou depressão sanfranciscana. Bem, gente, para finalizarmos, nós temos, graças ao trabalho do oceano, do mar, durante milhares de anos, de depositando no litoral grãos de areia que ele traz do fundo ou de outras regiões do planeta. Nós temos uma faixa costeira aqui na cor amarela, que é a planície litorânea,
chamada de planície atlântica ou ainda de planície costeira, e que pega os 9 estados da região Nordeste. Muito bem, então este basicamente é o relevo da região Nordeste. O Planalto Nordestino, a Depressão Sertaneja e a planície litorânea. Estamos conversados numa primeira aula sobre o relevo da região Nordeste? Ótimo! Vamos então agora, depois de apresentada a região, observar o que nos traz o texto. A região ela é formada pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, como nós vimos, inclusive comentado no mapa da região Nordeste. A maior parte do território nordestino é constituída por extenso planalto antigo e aplainado pela erosão. Sabemos que ele é formado como suporte, de suporte por um escudo cristalino, por um embasamento cristalino antiquíssimo de até 3,5 bilhões de anos. E que o topo é plano, por isso ele é chamado de planalto tabular, planalto do tipo tabular. E no texto a observação é pelo trabalho de erosão. Eu acrescentaria também pelo intemperismo. No caso do intemperismo, há desgaste da rocha, porém sem movimentação. No caso da erosão, há desgaste da rocha com deslocamento do material. Por que eu acrescentaria o intemperismo? Porque no interior da região Nordeste, em cerca de 2/3 do seu território, chove muito pouco. Então não existe o intemperismo químico, ou melhor, existe o intemperismo químico, mas sem deslocamento do material. Então ele ocorre sim o intemperismo, desgaste, mas ele permanece no local. Se houvesse movimentação, seria a erosão. Aí, depois de ter feito essa introdução da geografia política e da geografia da natureza, a gente vai para os dados sociais. Lembrando que é uma aula introdutória e que, portanto, na próxima aula, assim como nós fizemos para a região Centro-Oeste, nós começaremos a estudar o quadro natural da região Nordeste detalhadamente. Mas antes vamos voltar ao texto, porque depois do quadro natural, é claro que nós estudamos o quadro humano. E no texto nós temos os dados sociais. O Nordeste reúne os mais baixos índices de desenvolvimento humano, ou o IDH, de todo o Brasil. Em 2013, a região tinha 17% de analfabetos, a mais alta taxa do país, o dobro da do Brasil, que é de 8,5%. A estimativa de incidência de mortalidade infantil é de 19,4 mil nascidos vivos até 1 ano em 2019, altíssima. A Organização Mundial de Saúde considera tolerável 10 por mil, o Nordeste tem o dobro e também a mais alta do Brasil, ou seja, a taxa de mortalidade é a mais alta do Brasil, a taxa de mortalidade infantil, que é algo inadmissível. E a expectativa de vida é uma das menores do país também, por volta de 72 anos. Bom, gente, então com esta primeira aula da região Nordeste, desse novo período em que nós nos dedicaremos a ela, ficamos por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de rever as aulas que nós já fizemos sobre a região Nordeste. São mais de uma dezena de aulas e a partir de então você reveja esta aula. Fiquem bem, um forte abraço, tudo de bom. Tchau!